Domingo passado eu falei sobre o que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você pode repetir comigo? Contra estas coisas não há lei. Mais uma vez, contra estas coisas não há lei. Amém. E quando eu falei para vocês domingo que não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Então, as características de quem tem o Espírito Santo, ele tem essas características. Ele ama, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem longanimidade, ele tem benignidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. E quando a gente pratica isso, não tem lei. Por quê? Porque a gente tem um combo e a gente vive nisso. A gente pode até ser criticado por viver isso, por andar nisso, mas não há lei contra isso. E hoje eu quero avançar um pouco e quero falar com vocês no livro de Atos, capítulo 1. Eu quero explanar o livro de Atos, o primeiro capítulo para vocês. Porque o livro de Atos é a instituição da igreja. O livro de Atos, ele vai do primeiro capítulo até o último capítulo, ele vai falar sobre a igreja. E nós estamos num tempo de implantar uma igreja. Nós estamos num tempo onde nós não podemos só ser igreja, nós precisamos também parecer igreja. Porque ser igreja, às vezes, é um prédio. Mas nós precisamos parecer igreja. E parecer igreja é viver a palavra, cumprir a palavra e estar inserido nesta palavra. E o primeiro versículo aqui fiz o primeiro trato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Teófilo aqui provavelmente era um oficial romano, que tinha simpatia e conhecia e convivia com os apóstolos. Qual que é o significado de Teófilo? Teófilo é amigo de Deus ou amado de Deus. E o autor aqui faz menção ao livro que ele escreveu, que é o livro de Lucas, porque é Lucas que escreveu Atos. Então, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela vai todos os dias sendo tocada, ela vai sendo semeada, e Teófilo aqui é citado porque convivia e tinha simpatia do povo. E é algo que nós precisamos resgatar, não é mesmo? Como cristão, nós precisamos ter a simpatia de resgatar, e até mesmo das pessoas que não conhecem a Jesus, eles precisam ver em nós e falar assim: aquele é crente. Por quê? Porque tem os frutos do Espírito nele. Porque tem os frutos do Espírito, ele ajuda além de pessoas que não são da igreja. E aí vem o versículo 2, e até o dia que foi recebido acima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus, era filho de Deus, era homem, mas era Deus, não tinha pecado. E aí se você parar para observar a palavra de Deus, fala aqui, pelo Espírito Santo. Até Jesus era inspirado pelo Espírito Santo. Jesus vivia em conexão com o Espírito Santo. E aí vem a reflexão para nós. O que vamos nós fazer se nós não temos conexão com o Espírito Santo? Para onde nós vamos se nós não temos conexão com o Espírito Santo?
Jesus era filho de Deus, não tinha pecado e estava conectado com o Espírito Santo. Os mandamentos, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele entregou esses mandamentos aos apóstolos que ele escolheu. Jesus não sai entregando tesouros para qualquer um, não, cara. Jesus entrega tesouro para quem tem relacionamento com Ele. Não adianta a pessoa viver uma vida totalmente fora dos padrões da palavra de Deus e dizer assim, não, o Espírito Santo vai me levar, o Espírito Santo vai me orientar. Querido, quando nós não temos o canal livre para o Espírito Santo falar, quando nós temos o canal obstruído por rancor, por tristeza, por pecado, como é que o Espírito Santo, que é puro, vai vir e vai ministrar ao nosso coração? Não tem condições, não tem jeito. Você não está além do que você está hoje, porque provavelmente você não está buscando o tanto que você poderia buscar. Você não está indo além na sua vida, por quê? Porque ainda você tem canal obstruído, ainda tem coisas que você não tem recebido direção de Deus. Tem áreas na sua vida ainda infrutíferas, por quê? Porque você tem priorizado outras coisas que não é a comunhão com o Espírito Santo. Não é a comunhão com o Espírito Santo. Nós não precisamos ser perfeitos. Eu não sou perfeito. Acho que ninguém aqui é perfeito. Mas nós precisamos ser quebrantados na presença de Deus. Porque onde tem quebrantamento, tem mover de Deus. E onde tem mover de Deus, tem transformação. Tem transformação. Jesus, durante 40 dias, falou sobre o reino. Durante 40 dias, antes dele ser levado ao céu, ele aparecia para os discípulos. E ele falava só do reino. E ele tinha motivos para falar de outras coisas, não tinha? Ele poderia ter falado, vocês viram aquele Barrabás, aquele folgado, me matou. Ou poderia dizer assim, Pedro, não te falei que você ia me negar, cara? Ou poderia questionar, vocês viram o Judas, meu financeiro, o cara lidava com o meu dinheiro, me traiu. Jesus não focou nisso. Porque isso já era passado. Isso já tinha acontecido, não tinha mais como mover, como mudar, já aconteceu. Até quando você vai ficar focado no seu passado? Até quando você vai ficar arrastando o teu passado de decepção? Até quando você vai ficar chorando e lamentando pelo seu passado de decepção? Enquanto você não se levantar e dizer, chega, Jesus já pagou o preço. A partir de hoje eu quero andar em vitória. E andar em vitória é andar em comunhão com o Espírito Santo. Aí sim, você vai ter revelações, você vai ter mover de Deus, que você nunca imaginou que teria. Mas nós queremos que o Espírito Santo fale com a gente, mas nós estamos tão ocupados com outras coisas, estamos tão ocupados em ver rios, em ver store, em ver tantas outras coisas, mas a palavra de Deus, se chegar na casa de alguns crentes, está lá aberta a Bíblia, no Salmo 91, aí você pega assim e sai de lá com uma alergia porque está cheio de poeira, a bendita da Bíblia. Jesus já pagou o preço. Jesus já te resgatou.
Versículo 4, e estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse a ele, de mim ouvistes. Qual que é a promessa? Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Qual que era a condição? Andar um longo trecho de joelhos. Parar de comer 200 dias. Não. Não saia de Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Nós queremos receber o Espírito Santo, mas não estamos na presença de Deus. Deus só entrega tesouros para quem tem comunhão com Ele. Deus entrega tesouros para quem tem intimidade com Ele. Vai ter dias de perseguição? Não saia da presença de Deus. Vai ter dia de doença? Não saia da presença de Deus. Vai ter dia de escassez? Não saia da presença de Deus. Vai ter dia de decepção? Não saia da presença de Deus. Permaneça e você vai receber. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Mateus 3,11, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujo as alpargatas não sou digno de levar, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, qual é a diferença de batismo nas águas com batismo no Espírito Santo? Batismo nas águas é para você se identificar com Jesus. Morreu o velho homem, não existe mais um homem que mergulhado em pecado, não existe mais um homem que não conhecia Jesus. Hoje existe o homem que conhece a Jesus e busca ter uma vida que se identifica com Jesus. Batismo com fogo. O que quer dizer batismo com fogo? Espírito Santo. É você receber poder. É você receber poder. É você receber comunhão com o Espírito Santo. É você estar ligado ao Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que João Batista que falou isso. E o versículo 8, qual que é a finalidade de nós recebermos o Espírito Santo? Mas recebereis virtude, algumas versões falam recebereis poder, ao descer o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Ribeirão Preto, até os confins da terra. Poder de ser testemunha onde você está sendo colocada. Testemunha quer dizer que viu o que aconteceu. Testemunha quer dizer eu participei, eu fui participante deste momento. Porque se alguém é testemunha, não viu e não participou, é o quê? Falsa testemunha. No juiz, quando você vai diante do juiz, ele pergunta, jura dizer a verdade, somente a verdade? Quando você é testemunha, você tem que falar do que você vive, você tem que falar do que você tem vivido, do que você tem visto acontecer. É este o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para você ser testemunha. E testemunha quer dizer, eu vivo este evangelho,
Eu vivo este evangelho que restaurou o bêbado, eu vivo este evangelho que restaurou o drogado, eu vivo o evangelho que restaurou o adúltero, eu vivo o evangelho que restaurou o mentiroso, eu vivo este evangelho que restaurou o caloteiro, que restaurou tantas vidas. Eu vivo o evangelho do cara que era grosseiro, do cara que era mal educado. Eu sou testemunho, o evangelho faz isso. O evangelho é isso, é transformação. Se não transformar, não é evangelho, é simplesmente uma palestra. E palestra tem muito na internet. Mas o evangelho verdadeiro, ele tem que entrar e tem que te induzir a você mudar. Hoje eu sou melhor que ontem, e amanhã eu vou ser melhor que hoje. Por quê? Porque todos os dias o evangelho me alcança. Todos os dias o evangelho me trata comigo pessoalmente. Por isso da importância de você se alimentar. E Jesus ali, naquele momento é levado aos céus. E a palavra diz que como ele foi, ele vai voltar. Da mesma forma que ele foi, nas nuvens, ele vai voltar. E como ele vai te encontrar nesse dia? Para alguns, as nuvens, ou Jesus pode vir amanhã nas nuvens. Não quer dizer que vai ter arrebatamento, mas quer dizer que talvez a sua senha deu. Foi senha 350, Wilson, bora, glória a Deus. Cumpriu. A igreja da família vai ter como tocar, vai ter gente que vai levantar e dizer, não, nós vamos honrar a Deus, porque foi isso que nós aprendemos. Como é que está? Se você vê a luz no fim do túnel e não for um trem, está pronto para subir? Jesus ali é levado aos céus, e o versículo 10 diz assim, e estando com os olhos fitos no céu, então, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Enquanto você está olhando para o céu, enquanto você está olhando para Jesus, tem homem de branco do teu lado. Enquanto você está olhando para o céu, tem homem de branco do teu lado. Se você olhar para a terra, você vai espantar os homens de branco. Enquanto você olha para o céu, Deus está guardando a tua vida. Enquanto você está trabalhando e glorificando a Deus, é Deus quem está provendo, é Deus quem está cuidando. Não tire os olhos do céu, porque enquanto você está olhando para o céu, Deus coloca anjos, coloca homens de branco do teu lado. E é esse nosso motivo de viver. Essa nossa razão de viver é questão de inteligência, gente. Você quer ter proteção, olha para o céu. Estão falando de você, Jesus, obrigado pela perseguição. Então, tá perseguição no trabalho. Jesus, toma conta. Põe os homens de banco para trabalhar para mim aqui. E você vai ver que, de repente, as pessoas que estão te perseguindo, Deus vai quebrantar, vai converter, ou vai tirar do teu caminho. Ou vai tirar do teu caminho. A melhor coisa que o cristão precisa fazer é deixar Deus ser seu juiz. A melhor coisa que o cristão precisa fazer é deixar Deus guerrear suas guerras. Porque se você guerrear suas guerras, vai ter falha. Mas quando Deus guerreia as suas guerras, não tem falha. Fala comigo assim, quando eu olho para o céu, eu não estou sozinho. Você pode aplaudir Jesus por isso? Naquele tempo era permitido
andar só uma jornada de sábado. Sabe quanto que era essa jornada? 900 passos. O que você faz com 900 passos? Quase nada, né? Mas o que me fala isso? Que eu tenho que ter um tempo para mim. Eu tenho que reservar um tempo para mim. Não é na correria, não é do meu jeito. Não é com as minhas forças. Não é tentando fazer do meu jeito que as coisas vão funcionar. É do jeito de Deus. É da maneira de Deus. E algo muito forte neste capítulo que realmente a gente consegue ver que Atos 1 está colocando princípios para a igreja. Aqui nós vemos os apóstolos, um tinha negado Jesus, o outro tinha várias situações, mas o que aconteceu aqui? Eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Querido, não importa o que acontece no nosso relacionamento, o que nós temos que fazer é tratar isso, nós temos que ter coragem e olhar no olho do irmão e falar assim: ei, aquele dia você falou um negócio e eu não gostei. Você vai ser justo pelo menos e dar oportunidade para o irmão se explicar e falar assim: ô meu irmão, aquele dia eu estava nervoso, aquele dia eu estava com muita coisa na cabeça e eu não pensei no que eu falei. Eu não achei que eu poderia te magoar. É muita covardia você ficar chateado com o irmão e não dar oportunidade para o irmão se defender. Porque a Bíblia fala o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele. E você vai ter oportunidade de ser sarado e sarar a vida daquela pessoa. Então, querido, tenha isso como objetivo de vida. Eles tinham suas diferenças. Eles poderiam ficar apontando o dedo para Pedro e falar assim: Pedro, você andou tantos anos com Jesus, mas negou Jesus, cara, o que você tem na cabeça? Mas eles não ficaram falando isso, eles ficaram esperando unânimes, falando do reino que ia vir, que ia acontecer. Todos esperavam com orações e súplicas unânimes. Muitas vezes, nós vamos falar com pessoas, e antes de falar, precisamos ser crente, cara. Vai resolver algo que é pesado, algo que é difícil. Falei: meu irmão, antes de nós conversarmos, vamos orar? Para que Deus participe dessa nossa conversa, para que Deus nos oriente nessa conversa, para que Deus nos direcione nessa conversa. E com certeza, vocês podem não sair dali os melhores amigos, mas vão sair dali com um propósito, que é glorificar a Deus. Vão sair dali com um propósito de glorificar a Deus, de realmente cumprir o que está no versículo 8, ser testemunha por onde você for. Ser testemunha por onde você for. E chega uma altura aqui que descreve a morte de Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Judas, ao se enforcar, se jogou com tanta força que as entranhas dele se romperam. E eu acredito que muitas vezes a pessoa que se afasta de Jesus tem esse sentimento: o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo isso? O que eu vou fazer?
Como que eu vou viver daqui para frente? E o desespero é tão grande porque perdeu a comunhão com o Espírito Santo, perdeu a comunhão com Deus. E o homem não foi criado para viver sem comunhão com Deus. O homem não foi criado para ter uma carreira solo. O homem foi criado para ter uma vida de intimidade com Deus, porque a vida sem Deus é tristeza, dor, é desespero, é falta de muita alegria quando a gente vive longe da presença de Deus. Por quê? Porque nós deixamos de cumprir a missão, que é ser testemunha por onde nós fomos. Deixamos de ser testemunhas. E aí, ainda neste capítulo, tem a escolha do sucessor de Judas. Que foi escolhido, que está lá no versículo 25, para que tomem parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, que por voto comum foi contado como um dos 12. Mas esse Matias, querido, não era qualquer um, ele convivia com os apóstolos. Ele tinha uma vida com os apóstolos. Se você quer ter um ministério próspero, querido, viva no meio da igreja. Deixe a igreja descobrir os teus talentos. Deixe a igreja descobrir o que você faz de melhor, o que você consegue produzir para o reino de Deus. Conviver com pessoas de Deus faz com que você tenha a mesma missão, você tenha o objetivo, que é ser testemunha. Qual que é o poder, então, que veio sobre nós ao descer o Espírito Santo? Qual que é o poder? Poder de sermos testemunhas. Você é testemunha? Se você ainda não é, é tempo de trazer a existência. É tempo de olhar para o céu e deixar Deus guerrear as suas guerras. 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio estão, na verdade, correndo, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E assim corra também eu, não sem meta, sim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você pode ser um pregador, você precisa ser um pregador. Mas você não pode ser um pregador e não ser alguém que não vive a palavra de Deus. Porque o que te dá autoridade para você pregar a palavra e essa palavra fazer a diferença é você viver esta palavra. Eu não posso ser aquele cara que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu tenho que ser o cara que prega esta palavra, que vem aqui na frente, que exorta, mas que também vive esta palavra, principalmente vive esta palavra. Porque esta palavra faz toda a diferença. O que precisa ficar claro, queridos, que nós estamos numa carreira. Quem está nessa carreira?
Nós estamos nesta carreira. Mas o que eu quero que você entenda, que você não está disputando com ninguém. Você não precisa fazer as coisas disputando com outro irmão. O irmão é cooperador com a sua carreira. O irmão é usado por Deus para edificar a sua vida. O irmão é usado para você, o irmão é usado na sua vida para transformar, para te exortar e dizer, ei, do jeito que você está fazendo, você vai ter problema. E quando você está no mesmo Espírito, o Espírito Santo está em você, você vai falar assim, ei, tem alguém me criticando, mas eu sei que eu preciso orar, preciso buscar a presença de Deus, porque Deus provavelmente está usando esse irmão para falar comigo. Quem recebe crítica com essa motivação? Poucos. Que bom. Que bom. Mas nós precisamos mudar. Porque quando nós somos criticados, qual que é a nossa reação? Primeira coisa que a gente pensa, quem que é esse cara para falar comigo? Esse cara tem a vida toda torta. Esse cara tem 2, 3 anos de crente e quer vir me falar alguma coisa. Querido, 2, 3 anos de crente não desqualifica a pessoa, porque Deus usou até uma mula para exortar um homem que estava fora dos caminhos de Deus. Se alguém falar para o irmão que ele é mula, misericórdia, né? A vida com Jesus tem muita bênção. Mas nós somos muitas vezes tão espirituais que nós queremos que o próprio Jesus desça e fale conosco. Se Jesus falar comigo, amém. E aí às vezes a esposa está falando, às vezes o marido está falando, às vezes os colegas de trabalho estão apontando suas falhas, às vezes os irmãos da igreja que convivem com você estão apontando suas falhas, mas você está um nível acima. Esse nível chama-se orgulho. E a Bíblia fala que o orgulho precede a ruína. Jesus sempre ouviu todos. Jesus sempre procurou ouvir a todos. E Jesus sempre tinha algo para ensinar, sempre tinha algo para colocar na vida das pessoas. E Jesus também fala que se nós cremos nele, faremos coisas igual ou maiores que ele fez. Nós precisamos, queridos, entender o poder de termos o Evangelho na nossa vida. Nós precisamos entender o poder de sermos igreja. Nós precisamos entender o poder de andar na palavra de Deus. Nós precisamos entender o poder de sermos testemunhas. Tem muita gente aí fora olhando para nós, tem muita gente querendo aproximar da gente para poder entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Continue olhando para Jesus, continue olhando para o céu, e os anjos estarão do teu lado, os homens de branco vão estar do teu lado.
Eu sei que talvez você veio aqui nesta manhã para ouvir uma palavra de você pode, você vai conseguir, você é rei, você é rainha. Você é rei e rainha. Mas isso custa um preço, custa uma dedicação. Isso não é de graça. Jesus não entrega tesouro na mão de quem não busca. Jesus não entrega tesouro na mão de quem está contaminado, de quem não realmente não quer. Esse é o dia de você levantar e dizer assim: não importa o que vai acontecer, eu vou continuar olhando para o céu, e eu sei que o meu Redentor vive, e é Ele quem vai pelejar as minhas guerras, é Ele quem vai lutar as minhas guerras, e eu não vou abrir mão, eu não vou negociar a presença de Deus pelos manjares do mundo, eu não vou negociar a presença de Deus e a palavra de Deus por um momento de explosão, por um momento que vai me afastar da presença de Deus. Jesus está nos convidando a vivermos como igreja. E viver como igreja a palavra ali, numa altura vai falar, e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é repartir o que Deus está te entregando. Para mim, o símbolo de prosperidade não é guardar, porque a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante. Quanto mais você entrega, mais vem do céu para a sua vida. Quanto mais você coloca na vida das pessoas, mais Deus vai colocando na tua vida. Quanto mais você retém, mais solitário você vai ficando. Quanto mais você retém, mais isolado você vai ficando. Quanto mais você retém, menos Deus pode tocar na tua vida. Mas quando você se abre e diz assim: eu quero abrir a minha vida para que as pessoas me conheçam. E o que eu tenho eu vou repartir com as pessoas. O que Deus tem colocado na minha vida eu vou repartir com as pessoas. E com certeza você vai ser muito próspero. Muito próspero, porque você vai entregar e a multiplicação vai vir sobre a sua vida todos os dias. Que bom que você assistiu essa pregação até o final. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que Deus enriqueça a tua casa todos os dias.